Então, bem-vindos à aula 4 de Projeto e Análise de Algoritmo. Hoje a gente vai ver crescimento de funções e notação assintótica. Então, aqui está basicamente o sumário do que a gente vai ver. Então, a gente vai ver, relembrar, né, o que foi que a gente viu em aulas passadas. Depois a gente vai ver crescimento de função, notação assintótica. A gente vai ver a notação O, ômega e θ, né, que tá errado aqui. Θ não é isso aqui não. Deixa eu ver se eu consigo fazer essa modificação agora. Vamos ver aqui. Eu acredito que seja fácil, né, de fazer isso aqui. Para quem não sabe, eu faço os slides no LaTeX, né? Então, tem que ter... E o que é o LaTeX, professor, né? O LaTeX, basicamente, ele funciona como você faz programação, né? Você faz um código, depois você compila ele e executa, ele vai... a saída dele, no caso, é o PDF. Tudo bem? Então... E aqui a gente está com um problema... bem aqui na notação... Deixa eu ver aqui onde está o problema mesmo. Notação assintótica, né? Porque tá lá na section. Você bota aqui uma section, subsection, então aí vai. Então é aqui em notação, né? Que eu esqueci de colocar uma barra para você ver quanto é importante. Eu coloquei θ, né? Tipo, se você colocar barra θ, aí se você colocar barra θ, aí você vai ter a letra grega, né? O θ, né? Que vocês vão ver aqui já. Aí se você não colocar com barra, ele coloca o nome que você coloca, tudo bem? Então só daqui você já entende, né? Que o ômega, né? Eu coloquei o ômega, aqui como no caso eu coloquei o ômega maiúsculo, então eu vou colocar o O maiúsculo. Aí eu vou escrever barra ômega maiúsculo, o ômega com O maiúsculo, né? Aí você vai ter a letra grega ômega aqui. E aqui é o θ. Aqui fica um pouco complicado porque na apresentação ele parece que é um O, né? Aqui parece com O, com uma barra dentro, mas na verdade é mais parecido com um H, tá? Então aqui notação O, ômega e θ. Isso aqui é o que a gente vai ver hoje, tá? Então depois alguns abusos de notação, tudo bem? Essas notações aqui, a gente tem que ter um certo entendimento com elas, né? De modo geral, a gente começa vendo elas, O de n, O de n ao quadrado, O de 2 elevado a n, entendeu? E em muitos casos a gente não sabe o que é isso, né? A gente não entende. Simplesmente a gente aceita, né? Na maioria dos casos, né? Depois, as complexidades do insertion sort, tá? Lembrando que complexidade, né? A gente já viu isso antes, né? Nessas aulas passadas, né? Então, o que o primeiro conteúdo que a gente viu da disciplina foi a correção de algoritmos iterativos. A gente viu o que é invariante de laço, que é uma afirmação verdadeira no início de cada laço, tudo bem, que vai ajudar você a mostrar que o algoritmo de fato está correto, né? Como exemplo, a gente tomou o insertion sort, que é um algoritmo iterativo, tá? Depois a gente viu complexidade de tempo e espaço, né? Então isso aqui é complexidade de algoritmos. Então a gente viu que existe, né, a do pior caso, a do melhor caso e a do caso médio. Como exemplo, a gente tomou também o insertion sort, tá? Então, no nosso exemplo, a gente percebeu que o melhor caso dele é uma constante, né, A vezes o N. No caso, o N é o tamanho do vetor. Lembrando que o insertion sort ele pega um vetor e ordena menos um B, tudo bem? Ou seja, menos uma constante B. Ok? E o pior caso eu deixei como exercício, aí você era para chegar aqui
é nessa função aqui, tá? No a vezes n ao quadrado mais b vezes n menos c. Ok? Então, a, b e c são três constantes positivas. Apesar de você estar vendo aqui menos c, tá? Mas se você pegar o c sozinho, sem esse menos aí, você sabe que ele é positivo. Tudo bem? Então, aqui para dar prosseguimento nas nossas análises, a gente vai fazer o estudo de função. Aí, por que a gente vai fazer esse estudo de função? Se você for ver, aqui na aula passada, a gente concluiu que no melhor caso, ou seja, no menor número de passos possíveis, quando o vetor ele tem tamanho n, você conseguiu esse a vezes n menos b. Ok? Então o tempo dele é esse. E o que é isso daqui? Isso aqui é exatamente uma função, tá, gente? Então agora a gente vai deixar um pouquinho de lado, né, algoritmos e tal, e vai começar um estudo em cima de funções, tudo bem? Então, porque simplesmente a gente chegou nesse ponto de funções, tá? Então vamos começar aqui com o estudo de crescimento de funções. Então, você tem aqui dois algoritmos, tudo bem? Aí que eles resolvem o mesmo problema. Então, sejam os algoritmos A e B que resolvem um determinado problema. Aí, no pior caso, a gente tem duas funções. A gente tem o TA e o TB, para o A e B, respectivamente, tudo bem? E o gráfico está aqui embaixo. Ó, o gráfico está aqui embaixo. Então, o B é o que está em vermelho, né? Seria a função que você fez e você calculou lá daquele modo que a gente viu aula passada, tudo bem? Aí você pegou essa função aqui, tudo bem? Você chegou nessa função pro pior caso, tá? E pro A também você fez a mesma coisa e concluiu essa função aqui que está em azul, tudo bem? A vermelha é a que está para o B, né? E a azul para o A, ok? E mais, né? Desse gráfico aqui você tem uma certeza, tudo bem? Então, sabemos que a partir de n0, que é esse ponto aqui, né? A partir desse ponto aqui, a gente tem que essa função tb, ela sempre vai ser maior ou igual do que a A. Tudo bem? Essa TA. Ou seja, você pode pensar assim, essa vermelha, né, ela está sempre por cima, tudo bem? Claro que elas podem se tocarem, né, porque elas podem ser iguais, mas o fato é que ela nunca chega a ser ficar abaixo dessa azul, tudo bem? Ou seja, a azul ela sempre vai estar embaixo, tudo bem? Ou então pode ser igual. Então, qual o melhor algoritmo para resolver o problema, né? Você iria escolher o algoritmo A ou B, entendeu? Então, para aí e pensa um pouquinho aí, vai. Aí você pega e me responde aí. O pessoal que já viu em EAD, fica quieto aí, calado aí. Vou dar um tempinho aqui para você fazer, tá? Pensar aí um pouquinho. Então, qual seria o tempo aí, pessoal? Aliás, qual é o melhor algoritmo, né? Qual o melhor tempo aí? O Eliakim está pesquisando o que é que significa assintoticamente, né? Boa pesquisa, Eliakim. Então, qual aí, vamos aqui, votação. Quem é que acha que é o A aí? Levanta a mão. Deixa eu ver quantos aqui acham que é o A. 3 pessoas acham que é o A. Ah, tem um bocado aqui que acha que é o A, né? Baixa a mão agora. Quem acha que é o B aí? Deixa eu ver quantos acham que é o B.
É, ninguém acha que é o B, né? O pessoal só acha que é o A, né? Sim, Eliakim, e aí? Você pegou isso lá da internet, e agora? O que é que Qual seria a sua resposta, então? Assintoticamente o A, né? Aí, a resposta, assintoticamente qual? Agora a gente vai entender o que é, né? Isso aqui, né? Sem essa filosofia do nosso querido Eliakim aí, que ele achou lá na internet, né? Ó, é o seguinte, assim, claro que vendo o primeiro aqui, você pode falar assim, a melhor resposta seria depende, professor. Depende por quê? Porque se você sabe que, que esses vetores que você usa, vamos dizer assim, vetor mais, sei lá, o tamanho de entrada que você tem. Não necessariamente é um vetor, não, tá, gente? Mas entendam que o n, né? Se ele tiver sempre esse limite aqui, né? Se o meu problema, né? Eu tenho que o n que eu sempre coloco dentro dessa função, ela chega no máximo ao n0, né? Que se ela chega no máximo ao n0, ela não passa disso. Então faz mais sentido pegar o B, tudo bem? O algoritmo B. Por quê? Porque a curva aqui do B ela está abaixo do A. Ou seja, no pior caso, na função de pior caso, o B aqui ele é melhor até o N0. Você concorda comigo? Então, até o N0 ele é o melhor, mas depois do N0, o melhor é o A, porque sempre ele vai estar abaixo, tudo bem? Então, mas assim, como as nossas entradas, de modo geral, elas sempre crescem com o tempo, né? Aí daí o estudo de crescimento de funções, entendeu? Então a gente tem que estar ligado nisso, né? Que sempre tudo vai avançando, né? E essa quantidade de dados que é dado de entrada lá para a gente, lá nos nossos algoritmos, né? Nos nossos problemas também, elas sempre vão aumentando, tudo bem? Então é por isso que a gente estuda esse crescimento de função. Então aqui no caso a gente fala que assintoticamente o A ele é melhor. Por quê? Porque eu sei que a partir de um certo ponto, né, eu sei que essa curva azul ela sempre vai estar abaixo, né? E essa curva azul ela é referente ao meu algoritmo A. Tudo bem? Então, assintoticamente, o melhor aqui vai ser o A. Agora a gente vai focar nessas funções, tudo bem? A gente vai focar em função, tá? É, então, a gente vai para a notação assintótica. A primeira notação que a gente vai ver vai ser a notação ômega, tá? E tá aqui a definição da notação ômega. Então, eu vou dar 2 minutinhos aí para você ver aqui essa notação, tudo bem? E você vai tentar visualizar isso aqui de alguma forma, ou então você vai é, tentar entender, né, o que é que significa essa definição aqui, tá? Então eu vou te dar mais 2 minutinhos só aí, tá? Então olha aí, você tente entender o que é que está definindo aí. Ok, então tem alguém aí que não viu ED isso aqui? EDA, né? Alguém que não viu isso aqui em EDA pode tentar explicar aí em outras palavras o que seria essa notação ômega? Alguém consegue aí?
Tá complicado? Então vamos aqui tentar entender um pouquinho. Então aqui você tem, ó, o ômega, né? Você abre e fecha parêntese, né? Aqui dentro você tem um g de n. Então g de n é uma função, tá? Então se você coloca ômega, aí depois você coloca entre parênteses, né? Uma função, você tem que vai ser igual ao quê? Aí abre e fecha chaves aqui, né? Você abre chaves aqui em cima e fecha aqui embaixo, né? Então aqui você vê que você está definindo um conjunto, tudo bem? Então é um conjunto de quê? Aqui você tem o f de n, então f de n a gente pode pensar como uma outra função, tá? Então, como é que a gente define um conjunto? A gente bota um certo objeto, aí depois a gente bota a barra, né, que seria equivalente ao tal que. Depois dessa barra, desse tal que, a gente coloca uma regra. Ou seja, é uma função tal que tem uma certa regra aqui. Então a gente já percebe que o ômega de g de n, o ômega de g de n é um conjunto de funções, tá? E que tem uma certa regra, né? São funções que têm que seguir uma certa regra para pertencer nesse conjunto. Então a regra é essa que está aqui, né? Então existem duas constantes positivas, ou seja, você tem o C1 e você tem o N0. Você tem essas duas constantes aqui. Tais que, né, você tem que, essas desigualdades aqui, elas são válidas, tudo bem? Então, o zero tem que ser menor ou igual do que o C1 vezes o G de N, que é menor ou igual do que o f de n, que é a função que eu estou pegando aqui para ter essa propriedade, né? Isso para todo n maior do que o n0. Então, lembra lá daquela figura, né, que tinha um n0? A partir dele você tinha que uma certa função sempre estava acima da outra, ou seja, que era maior ou igual. Então, aqui você pode ver a mesma coisa, tudo bem? A diferença é que você tem uma função aqui f e a outra você tem a função g de n, só que o g de n está multiplicado por uma constante positiva, tudo bem? E ambas têm que ser maior do que zero, tudo bem? Essas duas funções. Okay? Então, para entender melhor isso aqui, a gente pode ir lá para o nosso gráfico, porque fica melhor de entender, ok? Então, vamos lá para ele agora. Então, é o seguinte, você tem o seu gráfico aqui. Então, ó, na dúvida, gente, desenha, tá? Desenha que dá certo. Tudo bem? Então, aqui seria o do n, né? Então, aqui seria o t de n, que é a minha função. Tudo bem? Ou então, você pode pegar essas duas funções, g de n e f de n, tanto faz. Mas aí seria equivalente à sua função. Como eu sei que elas têm que ser maiores do que zero, então eu sei que elas sempre vão estar aqui em cima. Tudo bem? Então, por exemplo, eu posso pegar a minha função, que seria o g de n, né? Só que eu não pego só o g de n, eu tenho que multiplicar pela constante C1. Tudo bem? E depois eu vou pegar a função f, tudo bem? Então, vamos supor que a função f ela fique lá naquele negócio lá, vai e volta, mas eu sei que uma hora, né? Ou seja, eu sei que a partir de um certo n0, né? Então, eu sei que a partir de um certo n0, tá? Ela sempre está por cima, né? Então, aqui seria o meu f de n. Ok? Então, quando você tiver nessa situação aqui, né? Que a partir de um certo n0, né? Que essa função f de n, ela está sempre acima, né? Ela pode ser até igual, tudo bem? Ela pode ser até igual, mas ela está acima desse C1 vezes G de N. Então, você pode falar aqui, ó, que o F pertence a ômega de G de N. Tudo bem? Então se você está diante disso, né? Então você tem que essa função ela tem a propriedade para pertencer ao ômega de G de N. Tudo bem? Tá claro, gente, até agora? Tudo certo? Estão entendendo tudo? João Emerson, qual foi o
o que você não entendeu? Básica. Como chegou ao ômega? Ó, eu vou voltar aqui, ó, de novo lá nos slides, ó. Então, ó, aqui seria uma forma de você descrever, tudo bem? Então, eu quero que você saiba, né, pegar essa descrição aqui, tudo bem? Ó? Existe uma função aqui que multiplicada por uma constante, né, ela vai ser sempre menor ou igual do que outra função que eu estou chamando que é f de n, tudo bem? Para todo n maior do que um n0, ou seja, a partir de um certo n0, né, você vai ter uma função que está sempre acima de outra função. Você pode ver que o c vezes o g de n ele é uma função também. Tudo bem? Então, quando você está diante disso daqui, tudo bem? E ambas são maiores ou iguais a zero, tudo bem? Quando você está diante disso daqui, você tem que essa função f, ela tem a propriedade lá desse conjunto, que é o ômega de g de n, você pode dizer que ela pertence, tudo bem? Aí, ó, é o seguinte, ó, isso aqui é como você descreve. Agora eu quero que você utilize a sua imaginação para uma coisa boa, que é para o nosso estudo aqui. Então, imagine como seria um gráfico disso daqui, tudo bem? Aí aqui seria a sua imaginação, tudo bem? Claro, não necessariamente tem que ser exatamente isso daqui, tá? Mas assim, você pode pensar, né? Duas funções, né, que são maiores ou iguais a zero, tudo bem? Elas estão aqui em cima, elas estão nesse local corretamente. E a partir de um certo n0, você tem que essa, né, que é o f de n, né, que aqui no caso é a que está em azul, né, ela sempre vai estar acima ou igual essa que está em vermelho, tudo bem? Então, se você está diante disso daqui, se isso aqui acontece, né, você tem que você pode falar que essa função f, que é essa função em azul, pertence ao ômega de g de n. Ok? Basicamente é isso. O que significa existe um... Deixa eu, deixa eu explicar aqui de volta aqui. Então aqui, ó, esse símbolo aqui é o do existe, né? Eu acredito que eu falei, né? Ó, o barra é o tal que, né? Então, f de n, tal que, existem as C1 e n0, né? Constantes positivas tais que, né? Isso aqui acontece, desculpa, tá? Isso vem de lógica, né? Vocês viram isso, lembram de lógica? O ômega você pode pensar que a função que está aqui dentro, né, ó, do ômega é o limite inferior vezes uma constante, tá? Não é exatamente o g de n, não. Ele tem que estar multiplicado por uma constante positiva, tá? Mas você está entendendo, tá, Daniel? É exatamente o ômega, ele pega o limite inferior, tá? Ok? O sinal de pertence é outro, tá? Que é o de existe, tá? O de pertence ele é virado pro outro lado, ele tem ele não é quadrado assim, não, meio que quadrado, ele é meio redondo, tá? O símbolo de pertence. Tá claro até agora, pessoal? Então, tudo certo? Ok, então já que vocês já estão entendendo, agora eu vou colocar esse exercício aqui para vocês. Ó. Eu vou colocar a anotação O, eu vou colocar a descrição dela, tudo bem? Então eu quero que você tente visualizar, né? Tente imaginar como seria o gráfico, né? Dessa definição aqui, tudo bem? Como é que você pode imaginar para você entender isso da melhor forma possível, tá? Então eu vou te dar 2 minutinhos aí, tá? 1 minutinho só, né? Porque eu já fiz aqui em cima, então essa aqui você vai conseguir fazer mais rápido, né? Então vai lá, tá aqui. Notação O, tá aqui a definição, tá? Então pensa um pouco aí.
Então, pensaram aí como é que é? O Henrique está perguntando, o ômega é o melhor tipo de algoritmo a longo prazo? Não, o ômega aqui é um conjunto de funções, o ômega de G de N, não tem nada a ver com algoritmos não, aqui o estudo é de funções, entendeu, Henrique? Depois é que a gente vai fazer a ligação, entendeu? No pior caso, no melhor caso, você tem funções, entendeu? Aí essas funções que vão pertencer a esses conjuntos aqui, entendeu? Depois é que a gente vai fazer essas ligações, mas agora é unicamente funções, nosso estudo aqui, tá? O que é que você se refere à verdade absoluta? Porque assim, João Emerson, né? Basicamente eu estou lhe dando a definição aqui, entendeu? Se acontece isso é porque O é ômega de G de N. Aqui, se acontecer isso aqui é porque é O de G de N. Você simplesmente fala, entendeu? Tipo, é equivalente a falar assim, ó. Você é meu aluno de PA por quê? Porque você está matriculado nessa disciplina. E ponto. Não tem caso contrário, né? Simplesmente isso, né? Não tem. Então, se isso aqui acontece, você pode dizer que uma certa função pertence a ômega de G de N. Então, aqui, qual é a função que vai estar limitando aqui inferiormente agora? Aqui no O, pessoal. O O seria o que para você, assim? Para você definir assim, o O o que é? Se a notação ômega ela é o limite inferior, né, como o nosso colega falou, né, o G de N ele é o nosso limite inferior, na notação essa constante positiva, né, vezes essa função G de N aqui, ela vai ser o limite o quê? Vai ser o limite superior, né, exatamente, né? Então lá no nosso desenho, né, a gente pode ver que vai ser algo assim, né? Deixa eu colocar aqui nas mesmas cores que estavam lá antes, né? Então, você tem lá o seu gráfico de novo, né? Aqui é o do N. Então, suponho que você tem aqui essa função aqui, que é o seu C2, né? Vezes G de N, tá? É uma constante positiva. Aí você tem a sua função azul lá, né? Que ela vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aí, a partir de um ponto, né? Você tem que sempre, né? A partir desse ponto aqui, você tem que sempre essa vermelha ela vai estar por cima e a azul por baixo. Elas podem se tocarem, mas basicamente é isso, tudo bem? Então, quando você está diante disso, né, de duas funções que tem essa propriedade, você pode dizer o quê, né? Que o f, que é a função azul, pertence ao O de G de N. Tudo bem? Então, você tem isso daqui, tá em mente. Agora eu quero que vocês façam a última imaginação aqui de funções que é da notação θ. Então, como é que você definiria isso aí, né? O ômega seria o nosso limite inferior, o O seria o nosso limite superior, e o θ é o quê? Então, você olhando aqui para a definição. Gráfico, né? Tá aqui, o Henrique pediu para mostrar novamente o gráfico, né? Ok, vou voltar para cá de novo. Vamos lá, então o θ é o que, pessoal? Tá entre O e ômega? Então o que seria tá entre O e ômega?
Seria uma mistura dos dois, né? Ou seja, ele é um limite superior e limite inferior. Tudo bem? Então lá no seu gráfico, né? Voltando aqui pro gráfico, ó, se você pega uma função aqui, aí você pegou a função g e multiplicou por uma constante que eu vou chamar de C2. Aí depois você multiplicou por outra constante, que é o C1, tudo bem? Aí a função, ó, a função f, ela veio aqui assim, ó. Pode ver, mas em determinado ponto, ela sempre tá entre essas duas curvas, tudo bem? Essas duas curvas que são vermelhas, tudo bem? Então, quando isso aqui acontece, né? Ou seja, você sabe que a partir desse ponto aqui, né? Que é a partir de um certo ponto, lembrando que aqui é o n, que é o t de n, né? Então, que a partir de um certo ponto n0, essa azul, ela sempre vai estar entre essas duas vermelhas, né? Elas podem até... a azul pode tocar uma, pode tocar outra, as três podem se tocarem ao mesmo tempo. Tudo pode ser igual, tá? Mas o fato é que elas sempre vai estar lá entre essas duas a partir de um certo ponto, tá? Eu acredito que eu já respondi a sua pergunta, né, Henrique? Né? Elas podem se tocar sim. Mas a partir de um certo ponto, que seria o nosso N0, né, a gente tem que a azul sempre vai estar entre as duas vermelhas. Então, quando isso aqui acontece, né, a gente pode dizer o quê, né? A gente pode dizer que o f, a função f de n, né, pertence ao θ de n. Aí o θ de n é assim, na verdade. Você tem um h, ó, aí você tem o que seria o o, né? Então é um h dentro do o. De g de n. Tudo bem? Professor, eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. E quando a gente supor que N0 seja onde ele está e a IF de N seguir contínuo e de repente subir e passar de C2G de N, o N0 não vai ser mais N0, né? Eu não estou entendendo o que você está falando, não. Como é que Porque a vai gente está passar? supondo que N0 é esse determinado valor para que F de N fique constante entre essas outras duas funções, Sim, correto? isso. E Eu se só posso. posteriormente, com o Calma aí. passar Ó, do eu só tempo, posso falar. Isso aqui, ó. Que o f de n pertence ao θ de g de n, se eu tenho essa certeza. Se eu não tiver essa certeza, tipo, daqui nada me garante que essa função que está em azul, ela sempre vai estar entre essas duas, então você não pode garantir que o f pertence ao θ de g de n, tá? Se você não tem essa garantia, você não pode falar, tudo bem? Aqui a gente está certo, supondo que sempre vai estar, tá? Mas certo. se, mas se isso não é válido, se você sabe que isso não é válido, então claramente você não pode falar que pertence ao θ de g de n, tá? Certo. Tipo, isso aqui tem que ser válido. Se não for válido, pronto, não vai, não, você simplesmente não pode falar que pertence ao θ, ok? O mesmo é válido para os outros também, né? Sempre vai ser o limite superior a partir de um certo ponto, né? Sempre vai ser o limite inferior a partir de um certo ponto. Se você não consegue garantir isso, então você não consegue garantir o O e o ômega, por exemplo, tá? Mas aqui é a mesma coisa, tá? Tá claro? Tá claro, obrigado, professor. Era isso que você queria? Era essa a sua dúvida? Era exatamente isso. É que eu estava imaginando, com o passar do tempo, f de n romper essas duas outras funções. O que é que a gente faria com n0? Mas com essa explicação ficou claro. Não, se você puder. Lá você não vai ter. Tipo, se você não consegue garantir que esse cara existe, né? Ó, que esse N0 existe, ou seja, que a partir de um certo ponto, você sempre vai ter essa propriedade dessa azul
está entre essas duas vermelhas, então você não pode dizer que o F pertence ao θ de G de N. Simplesmente isso, tá? Ok? Beleza, obrigado. Nada. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Se em algum ponto ele mudar, né, passar o C2 ou o C1, ele já não vira mais esse, ele vira ômega Não, ou você então não pode teta, né? dizer. Você ou tem a Aí, propriedade a partir de um certo N0, ou não tem. Se ele tem essa propriedade a partir de um certo N0, aí você pode dizer que pertence. Se não tem a propriedade, você pode dizer que não pertence, entendeu? Simplesmente assim. beleza, Lembrando que professor. existem, né? Tem que existir, ó. Tem que existir aqui pro θ, tem que existir esse C1, tem que existir esse C2, tem que existir esse N0. Tudo bem? Tem que existir esses três parâmetros aqui, tudo bem? Para você ter a relação dessa função e dessa função aqui. Se você não consegue mostrar que existe, ou seja, que não existe de jeito nenhum, três caras que vá satisfazer isso aí, então simplesmente o F não pertence ao θ de G de N, tá? O mesmo é válido lá para as outras também, tá? Tudo bem, pessoal? Tá claro? Alguma dúvida? Posso dar prosseguimento? Ok, então é o seguinte, a gente sabe que o O, vamos lá lembrar, né? Vamos dizer assim a grosso modo, né? A gente sabe que o O seria o limite superior e o ômega seria o limite inferior, tá? E o θ é o limite superior e inferior, tá? Ao mesmo tempo, tá? Então, será que tem alguma relação entre θ e ômega? Tudo bem? Será que é correto você falar assim, ó? Se eu sei que essa função aqui, tudo bem, ela pertence ao θ de G de N, então eu posso dizer que ela pertence ao O e o ômega de G de N? E será que a volta também está verdadeira? Será que se ela pertencer ao O e o ômega, aí obrigatoriamente ela vai também pertencer ao θ? O que é que vocês acham? Será que isso é verdadeiro? Uma função ela está no θ se somente se ela está no ômega e no O? O que é que vocês acham? O João Emerson acha que não. A ida eu acho que é verdade, né? Ou seja, a ida tem uma ida e tem uma volta, né? Vamos que pensar aqui um pouquinho aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui esse teorema aqui, ó. Esse teorema ele fala exatamente o que eu falei, entendeu? Então isso quer dizer que é verdade, tá? Só que a gente tem que entender por que ele é verdade, né? Então, se uma função pertence ao θ, então ela vai pertencer ao O e o ômega. E a volta também é verdadeira. Tudo bem? Então, se uma função pertence ao O e o ômega, então obrigatoriamente ela vai pertencer ao θ. Tudo bem? Esse teorema aqui a gente usa ele bastante, tá? Para mostrar esse θ, tudo bem? Porque para mostrar o θ, às vezes é um pouco complicado, né? Para você encontrar essas duas constantes e tal. Então, às vezes fica mais fácil de você mostrar que é O e depois que é ômega. Aí, se você tem o O e o ômega, você vai ter o θ também, tá? Mas, ó, para você ter ideia, né? A ida, né? A ida que eu acredito que é o que vocês estejam achando que é fácil, e de fato aqui eu concordo com vocês, né? É fácil, não. Porque se o F pertence ao θ de G de N, aí se você olhar para a definição aqui em cima, ó, então existem três constantes positivas, não é? Ó, tem o C1, C2 e o N0. E você tem isso daqui, né? Ó, isso daqui de cima. Ok? Então, para mostrar que pertence ao O, ou seja, você tem que pegar somente esse pedaço aqui, ó, o F de N é menor ou igual do que o C2 vezes o G de N, tá? E como eu sei que o F de N é maior ou igual do que esse cara aqui, que é maior ou igual do que zero, então eu sei que o F de N ele vai ser maior do que zero, tudo bem?
Então, aqui no caso, se você tirar essa constante C1 aqui, ó, você tirar a constante C1 e tira esse C1 vezes G de N aqui, você vai ter exatamente as mesmas propriedades lá do O. Tudo bem? Você vai ter exatamente a mesma coisa. Então, tira C1 vezes G de N, que você vai ter exatamente as mesmas propriedades lá do O, que é a definição exata. Ou seja, se o cara pertence ao θ de G de N, ele vai pertencer ao O de G de N também. Tudo bem? Então, o mesmo vai ser para o ômega, porque basta você tirar o C2. Ó. Se você tirar o C2 daqui de cima, né? Ó, então vai ficar, existem uma constante C1 e uma constante N0, né? Que são constantes positivas. E claro, aqui de baixo você vai tirar esse pedaço final aqui, tudo bem? Ó, esse pedaço final aqui que é o C2 vezes o G de N. Aí você vai estar com as mesmas propriedades do ômega. Então meio que vai ser direto, né? Então, se você tem que a função ela pertence ao θ de G de N, ela vai pertencer ao ômega de G de N também. Ok? Agora a volta você tem que tomar cuidado, tudo bem? Ó, deixa eu voltar aqui. Ó. Se você tem esses dois aqui, tudo bem? Você tem o ômega e você tem o O. Aqui está dizendo que você tem duas constantes, né, no ômega, e aqui no O você também tem duas constantes, entendeu? Claro, depois você pode casar essas desigualdades aqui, né? Ó, você pode pensar o seguinte, né, que o 0 é menor ou igual do que o C1 vezes o G de N, que é menor ou igual do que o F, né? Aí o F, você sabe que é menor ou igual do que o C2 vezes G de N. Então, ou seja, você pode acrescentar aqui em cima, ó, o menor ou igual do que o C2 vezes o G de N. Quando você fizer isso, aí você vai ter exatamente essa desigualdade aqui, que é o do θ, tudo bem? Só que o problema não está nessa desigualdade, está exatamente nessas constantes, ó. Porque aqui na notação ômega, ó, na notação ômega, aqui você vai ter duas constantes. E na notação O você vai ter duas constantes também. Ou seja, no final das contas você está com 4 constantes positivas aqui. Tudo bem? E lá no θ, se você for ver o θ, ele não quer 4 constantes, ele quer 3 constantes só. Tudo bem? Então daqui como é que você vai fazer para você tirar essas 4 constantes e transformar em 3, tá? Aí a gente pode vir aqui, né, para o nosso gráfico, né? Porque, por exemplo, né, eu tenho O e tenho ômega, tá? Então vamos supor o seguinte, ó, que esse cara aqui de baixo, né, eu vou até apagar ele e botar em outra cor, tá? Esse N0, ele serve para qual? Para essa curva aqui de cima, tudo bem? Esse N0 que eu apaguei. Então, eu vou colocar ele sendo o meu N0', tudo bem? Então esse N0', eu tenho que ele serve para essa curva aqui de cima, tudo bem? Então eu sei que a partir dele eu sei que o azul sempre vai estar abaixo dessa curva aqui vermelha, tudo bem? Agora, o outro N0 poderia ser esse camarada aqui, né? Ó, que seria pro ômega, tá? Então, esse aqui eu vou colocar N0 duas linhas, tá? Por quê? Porque eu sei que a partir desse ponto aqui, né? Ó, eu sei que o azul sempre vai estar acima desse vermelho que está aqui embaixo. Ou seja, assim eu vou ter essa constante aqui lá pro que é o meu C2, essa constante que é o C1, e essas duas constantes aqui que seriam equivalentes ao meu N0 para o O e para o ômega, tá? Aí, só que eu não... o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que transformar essas 4 constantes em 3, porque lá no θ, né, eu só vou ter 3. Então o que é que eu vou fazer aqui? O que é que você faria aí? O que é que você faria aí para você pegar? É evidente que eu não vou mexer com o C2 e que eu não vou mexer com o meu C1 também, tá? Então, eu vou mexer aqui, na verdade, com o N0 duas linhas e com N0 linha, né?
Se você fizer a média, você seria... Aí iria dar errado. Por que iria dar errado? A média eu estou supondo que você vai pegar esse ponto aqui, né? Ó, o ponto médio entre eles. Se você pegar esse ponto médio, ó, você vai perceber o seguinte, ó. Que vai ser falso, ó. Porque nesse ponto aqui, ó, você vê que o azul ele tá por cima dessa curva aqui, né? Ó. Isso não pode, né? Eu tenho que pegar um N0 que sempre vai estar... que eu sempre vou ter certeza de que essa curva azul ela vai estar entre os dois, né? E não acima dessa que está aqui em cima e nem abaixo dessa outra que está aqui embaixo. Pega o maior deles, exatamente, ó. Porque se você pegar o maior deles... como você sabe, ó, que partindo desse ponto aqui, você sempre sabe que o azul vai estar acima dessa curva aqui embaixo. Então, qualquer ponto que você pegue depois, você vai ter essa certeza também. Tudo bem? Ou seja, quando ele chegar nesse ponto aqui, que é o meu N0', eu vou ter essa mesma propriedade. Tudo bem? Então, o lance aqui, ó, é você pegar o max, tudo bem? Então, você pega o máximo entre esses dois caras. Então, esse aqui vai ser o teu N0, tudo bem? Então, tu vai pegar a mesma constante lá do O, a mesma constante C, você vai ter o C2 e o C1, né? O C2, no caso, lá do O, o C1 do ômega, e o N0 de cada um você vai pegar o maior, tudo bem? Aí o maior deles é o que vai ser o teu N0, tudo bem? Aí assim você vai conseguir concluir o θ. Tá claro, gente? Então, assim seria a ideia para você pegar a volta, né? Para você demonstrar a volta. Tá claro? Posso dar prosseguimento? Só o João Emerson que acha que dá para continuar? Tem mais gente? Estão com dúvida? Querem pensar um pouquinho? Deu para entender, né? Então fica como exercício vocês escreverem isso aqui, tá? Ok. Então vamos lá continuar. Então aqui fica como exercício você escrever aqui a demonstração desse teorema aqui, tudo bem? Então vamos lá dar prosseguimento. Outra coisa que é bem importante também e que infelizmente atrapalha o nosso entendimento inicial de notação assintótica são exatamente os abusos que a gente faz. Então, como você notou, né, o que é O, ômega e θ, né? Eles são conjuntos de funções, tá? E às vezes a gente não tem esse entendimento de que de fato é um conjunto de funções, ok? Então, algumas observações aqui antes de ir lá para os abusos, assim propriamente dito, né? Mas eu não vou utilizar mais f de n e g de n, eu vou logo utilizar uma função, tudo bem? Então aqui no caso, se eu tenho que a função f de n é igual ao n, e o f de g é igual a n ao quadrado, então eu vou fazer assim, tudo bem? Então, ó, n pertence ao O de n ao quadrado. Lembra que eu fazia era f de n pertence ao O de g de n? Então eu não vou mais fazer assim, eu já vou tomar como um exemplo, tudo bem? Então aqui basicamente eu só fiz trocar, tudo bem? Então, em vez de fazer f, eu botei n. Em vez de escrever g, eu coloquei n ao quadrado, porque eu sei que f de n é igual a n e g de n é igual a n ao quadrado, tá? Então, em vez de g de n pertence a f de n pertence a O de g de n, tá? Então, primeiro abuso de notação aqui, tá? Quando você fala que n é igual a O de n ao quadrado, tudo bem? N igual a O de n ao quadrado, o que é que você está falando aqui? Porque, como eu falei, né? N aqui é uma função, né? E o n ao quadrado é outra função. Então, aqui você está dizendo que uma função é igual a um conjunto de funções. Então não é isso aqui que é para você entender,
ok? Não é um sinal de igualdade que você tem que ver aqui, não. Você tem que ver que o significado real é o do pertence. Então, você tem que entender que o n pertence a esse conjunto de funções que é O de n ao quadrado, ok? Outro abuso de notação é esse daqui. Tudo bem? Então, o que é isso aqui? Aqui você tem uma função, né, que é 2 vezes n ao quadrado mais 3n mais 1 é igual a 2n ao quadrado mais θ de n. Ah, professor, então aqui você está vendo que 2 vezes n ao quadrado mais θ de g de n. Então, você está pegando uma função e está somando com o conjunto de funções. Então, isso aqui é uma união, professor? Não, isso aqui não é uma união, não, tá? Então, o significado que você tem que ter disso daqui é esse que está aqui embaixo, tudo bem? Então, você tem a função lá normal, tá? Aí você pega um pedaço dela que seria o 2n mais 1, tudo bem? Vamos supor que esse 2n mais 1 é exatamente o g de n, tá? Então, esse pedaço que você está pegando aqui, ele pertence a esse conjunto θ de n, tudo bem? Então, o que você tem que entender é o que está aqui embaixo, tudo bem? Então, você vai ler o que está aqui em cima, ok? Você vai ler o que está aqui em cima e vai entender o que está aqui embaixo. É a mesma coisa lá da definição, tudo bem? De O, ômega e G. Então, então você olha aquela definição lá escrita, aí você pensa naquele gráfico, né? Aí, aqui é a mesma coisa. Você vai ver algo desse tipo aqui e vai pensar nesse significado que está aqui embaixo, tudo bem? Que é o real significado, tudo bem? Então aqui basicamente eu estou dizendo que um pedaço dessa função pertence ao θ de n, e esse pedaço é óbvio que é o 3n mais 1, tá? Outro abuso de notação é exatamente esse daqui, né? Aqui a gente vê novamente, né, o 2n mais o θ de n igual ao θ de n ao quadrado. Então, qual é o significado que a gente tem que ter disso daqui? Tudo bem? A gente tem que ter o seguinte significado. Para qualquer função que você pegue dentro desse conjunto aqui, tudo bem? Ou seja, qualquer f de n que pertence ao θ de n, então você tem que, se você somar essa função com essa outra função de 2 vezes n ao quadrado, isso vai dar uma função que pertence ao θ de n ao quadrado. Tudo bem? Então, é isso que você tem que ter em mente. Ou seja, quando você olhar para isso aqui em cima, né? Ó, então, 2n ao quadrado mais θ de n igual a θ de n ao quadrado, você tem que entender o seguinte, que 2n ao quadrado somado com qualquer função que pertença a esse conjunto aqui, você vai ter uma nova função, né? Porque você está somando duas funções. Aí você vai ter que essa soma, né? Essa função que é a soma, ela vai pertencer ao θ de n ao quadrado. Tudo bem? Deu para acompanhar até agora, pessoal? Tudo certo? Agora você consegue entender direito, né? O que é. Posso dar prosseguimento? Alguma dúvida? Estão comigo, pessoal? O João Emerson ele tá perguntando por que g de n igual a θ de n não pertence na linha 2. Por que que eu já estou usando esse abuso de notação aqui inicial, entendeu? Você tem que olhar para o igual, mas você tem que pensar no pertence. Basicamente é isso. Não, aqui em cima, ele é aqui, né? Aqui em cima, eu disse que o g de n, você entenda que
O f de n é igual a n e o g de n é igual a n ao quadrado só nesse escopo aqui, tá? Só nesse canto aqui que tem a observação. Aqui embaixo, nesses abusos aqui, você já desconsidera, tá? Entendeu, João Emerson? Ok, então aqui eu já estou usando o abuso, né? Até aqui embaixo, né? O f de n pertence... Então aqui a gente tem que entender como pertence, não como igual. É a mesma coisa lá da linguagem C, né? O x igual a 1, né? Aí ponto e vírgula, né? O x recebe 1, né? Eu tenho que entender como recebe, né? Porque o igual lá no C é igual, né? Aqui seria mais ou menos equivalente a isso, tá? Aí por que fizeram isso aqui? Sinceramente eu não sei. Eu acho que o pessoal lá da computação não quis assim, ter tanta relação matemática assim, ser extremamente formal, né? Aí criaram aqui essas informalidades que infelizmente às vezes confunde, né? Então posso dar prosseguimento, né? Tudo certo, né? Ok, então é o seguinte, eu vou colocar aqui esses abusos aqui, né? Aí eu quero ver se você entendeu mesmo de verdade, né? Então eu quero ver se você sabe se eu estou usando corretamente, porque aqui, como eu falei, né? Eu contei de alguns abusos que a gente faz, que normalmente a gente faz, tá? Mas claro que você não é livre para você fazer absolutamente tudo e tudo vai estar correto e fazendo sentido, não, tá? Então, o que tiver correto fazendo sentido aqui, você vai marcar como V, tá? Seguindo os abusos que a gente viu agora há pouco, tá? E você vai marcar falso quando for falso, quando tiver errado, né? Não só com abuso, mas também com essas notações, tá? Então vamos lá, pensa um pouquinho aí, vai. Existem quantas sentenças verdadeiras aí? E aí, Jorge Maia, como é que vai ser aí? Existem quantas sentenças verdadeiras aí e quantas falsas? E aí, gente? Vamos lá, deixa eu fazer aqui uma pesquisa. Quem acha que só tem um item verdadeiro aí? Até agora, né? Você pode... O que você tem certeza? Vinícius acha que é FVFVV. Será que é isso daí? Vamos lá, Vinícius. Por que o primeiro tá falso? Pode falar assim, professor? Pode. Vai perder a graça assistir a aula do semestre passado já. Não, eu avisei. Se quisesse ficar fazendo outra coisa, podia, né? Mas Não, mas eu posso responder se eu quiser. pode ficar à vontade. A primeira é porque não temos os operadores ômega, teta e etc. do lado direito. Para que possa acontecer a regra, deve estar constado ou no lado direito e no lado esquerdo. Não pode haver, como é que se diz? Tem que estar do lado direito também, entendeu? É mais ou menos isso. Sim, tá claro. Ó, só para reforçar aqui a explicação dele, ó.
se você for voltar aqui, né, nesses abusos, ó, depois do sinal de igualdade, ó, sempre tem o O, ou o θ, ou o ômega, ó. Então aqui no primeiro, ó, você tem N igual. Então depois lá do igual, a gente tem aqui o O, né? Nesse segundo aqui, ó, aqui na linha de baixo, você tem o igual aqui, né? Você tem 2 vezes N ao quadrado mais o θ. Aí você tem o θ também, tá? No terceiro, aqui, ó, você tem a função, né? Aí mais o θ de n igual. Aí depois do igual, você tem o θ de n ao quadrado. Tudo bem? Então, aqui você sempre percebe que a notação está depois da sua igualdade, tá? Então, aqui nesse primeiro caso, ó, isso não acontece, tá? Você tem o 2 vezes n ao quadrado mais θ de n igual, aí você tem só uma função, tudo bem? Você não tem notação aqui desse lado direito. Então, aqui a gente percebe que esse item está falso por conta disso. E o item que é o terceiro aqui, também ele está falso pelo mesmo motivo, tá? Esse parêntese aqui está errado, tá? Não era para estar aqui, tá? Que é simplesmente 10 vezes n ao cubo, tá, gente? Vamos lá, Vinícius, continue aí. O segundo aí, por que está falso? O verdadeiro, desculpa. Seguindo a propriedade de ômega, a gente deve levar em consideração que não deve ser igual, e sim a função do lado esquerdo deve ser maior ou igual a ômega, sendo que ômega é menor do que a função f de n. E a gente tem como que 2 vezes n é maior ou igual a n, de acordo com as propriedades lá de ômega. Tá claro, gente, aí? O que ele falou aqui, né, basicamente, é o seguinte, né, ó, lembra que o ômega, ele é o quê, pessoal? Ele é o limite inferior, né? Então, o que está aqui dentro dele, que é o n, será que é o limite inferior para o que está aqui? Vamos pegar só um pedaço aqui, ó, 2 vezes n, e você tem o n aqui de um lado, entendeu? Então, o n, você concorda comigo que é um limite inferior para o 2n? É basicamente como se você pudesse pegar essas funções aqui, a função do lado esquerdo e a função do lado direito. Aí você, em vez de colocar o ômega igual, você coloca o maior ou igual, né? Então, essa função aqui do lado esquerdo, será que ela seria maior ou igual do que essa função que está aqui, que é o n? Então isso aqui acontece, né? Ó, porque o n ele é o limite inferior para o 2n. Você concorda comigo? Aí qualquer função que você pegue desse conjunto aqui, você concorda comigo que você só vai aumentar? Ou seja, esse limite inferior que ele vai continuar sendo o mesmo? Meio que fica mais fácil você provar você pegando o menor valor, porque se o menor valor é maior ou igual a n, então qualquer coisa somada ao menor valor sempre vai ser maior do que ômega de n. Eu acredito que seja por aí mesmo, tá? Então você pega aqui, né, n, né, essa função que é o n só, ela é menor, né, do que o 2n, e quando você soma mais alguma coisa, esse 2n você vai ter um cara maior ainda. Ou seja, esse limite aqui ele vai continuar sendo inferior ainda. Tá claro? Então aqui é verdadeiro. Tudo bem? Então vamos dar prosseguimento. Vamos lá. Pode ficar à vontade para você falar novamente. Esse aqui, por que ele está verdadeiro? Segue a mesma propriedade do de cima. Ou do segundo. Só que aqui tem um problema, porque esse aqui ele é falso, entendeu? Ele não é verdadeiro, não. Mas por que ele é falso? É porque n ao quadrado é menor do que n ao cubo. Porque você não pode colocar o menor... Porque assim, o θ, né? Não, o ômega, desculpe, ele tem que ser um limite inferior para multiplicado por uma constante positiva, né? O Daniel que está falando, né? O limite inferior é maior do que a função lá da esquerda, ou seja, não, na verdade ele não é um limite inferior, né?
Ele não é o Ele é um limite limite inferior. superior, na verdade. Que ele seria um limite superior e não inferior. Mas assim, pra gente entender por cima aqui, ó, a gente pode pensar o seguinte, né? Você tem o n ao cubo, né? Aí o que é que você queria mostrar, né? Que tem uma constante aqui, vezes que ela é positiva, né? E você tem o 5 n ao quadrado mais 2n mais 10, né? Ó, né? Aí você queria mostrar, né? Isso daqui, né? Ó, que esse camarada aqui era um limite inferior para esse outro aqui. Só que isso aqui não acontece, né? Para a gente entender um pouco melhor isso aqui, a gente pode lembrar lá dessas funções, como é que a gente fazia elas lá no ensino médio, né? Então a função n ao quadrado, ela era mais ou menos assim, né? Ó, n ao cubo, desculpa. Era mais ou menos assim, né? E a função n ao quadrado, é porque eu fiz bem feio, não foi aqui? Mas aqui é mais ou menos... Opa, agora eu tô apagando. É assim né? Não ficou bonito de jeito nenhum, então vai ficar isso aqui. Vocês entendem, né? Vocês são inteligentes, né, gente? Então, ó, é o seguinte, a função n ao quadrado, ela é assim, né? Ó. Então, essa aqui seria n ao quadrado, e essa que está em verde aqui seria n ao cubo, né? É evidente que a gente só está trabalhando nesse pedaço aqui, tá? Ó. Nesse pedaço aqui, né? Porque a gente está trabalhando lá quando as nossas funções elas são maiores do que zero, tá? Então, mas aqui eu só coloquei para ficar mais claro, né? Então a gente aprendeu lá que dá para a gente meio que engordar essa função verde, né? O quanto a gente quiser e afinar essa função, né, em laranja, né, o quanto a gente quiser. Ou seja, a gente pode engordar uma e emagrecer a outra o quanto a gente quiser. Mas o fato é que sempre, né, ó, a partir de um ponto, embora essa verde esteja muito gorda, né, assim, e essa laranja muito magra, você sempre vai ter um ponto lá, ó, n0, de que essa que é do n ao quadrado, ela vai estar por baixo, tudo bem? Ou seja, ela vai ser o limite inferior para essa que é n ao cubo, tudo bem? Outra forma de você visualizar isso também, né, de você entender, você vai fazer o seguinte, ó, você vai pegar essa função que é essa que está aqui, né? E essa outra função que seria a do C1 vezes n ao quadrado, você vai colocar uma sobre a outra, tudo bem? Ó? Então, se você colocar o C1 vezes n ao quadrado aqui, e você colocar a outra aqui embaixo, então fica 5 vezes n ao quadrado, mais 2 vezes n, mais 10. Tudo bem? Então, como a gente está trabalhando com o crescimento de função, suponha então que isso vai crescendo com o tempo, esse n, tudo bem? Então, quando o n ele vai crescendo com o tempo, esse valor dessa fração, esse valor dessa fração, ele vai ficando próximo do quê? Tudo bem? O pessoal que fez cálculo aí seria o limite, né? Você vai pegar o limite do n tendendo a zero. Não, a zero não, tendendo a infinito, né? Porque ele vai crescendo, desculpa. Então, ó, quanto mais você vai crescendo esse n, você vai crescendo, você cresce. O valor dessa fração aqui ele vai ser igual a... Ele vai ficando perto de qual número, tudo bem? Se esse valor, né, ele ficou... Se ele for ficando perto de 1, então isso quer dizer que essas duas funções, elas vão ficando iguais, né? Elas vão ficando muito parecidas, né? Porque esse valor dessa fração ele vai ficando perto de 1, tudo bem? Agora, vamos supor que o seguinte, professor, mas eu estou notando que não está ficando perto de 1. Ele está crescendo, né? Ele está aumentando. Toda vida que eu aumento o n, ele vai crescendo indefinidamente. Ele só cresce. Ele não para, ele não vai para nenhum valor específico, nenhum, nem zero, nem nada não. Ele só cresce. Tudo bem? Então, quando ele só crescer, quando esse n ele for ficando maior ainda, então, como não tem nenhum valor indefinido lá para essa fração aqui,
a gente diz que vai ficando próximo lá do infinito, né? Quanto mais você aumente o n, né? Quanto mais o n ele vai aumentando o valor, né? Ele vai tendendo ao infinito, ou seja, a números cada vez maiores. E se essa fração aqui, ela fica também tendendo ao infinito, então é porque essa que está aqui em cima, ó, ela está ganhando, né? Ou seja, ela é maior do que essa que está aqui embaixo. Tudo bem? Então esse é a nossa análise, tudo bem? Se você for fazer isso, você vai perceber exatamente isso, né? Que o valor dessa fração aqui, ele vai ficar tendendo ao infinito, tá? Aí, outra possibilidade seria, em vez dessa aqui ganhar, né? Essa aqui de baixo ganhar, né? Então, seria perto de zero, né? Porque quando esse valor aqui ele fica muito grande, né? O que está aqui embaixo, se ele ficar muito grande, e esse aqui ele for diminuindo com o tempo, né? Ou seja, essa diferença, né? Você vai ficando com o menorzinho em cima e o grandão embaixo. O menorzinho em cima. Quando você está dividindo um pedaço que seja pequeno para um muito grandão, então você vai ficando com um valor perto de zero, tudo bem? Então aqui pode ser perto de zero. Então, quanto mais você cresce, né? Se acontecer desse valor aqui, dessa fração, ele ficar perto de zero, então isso quer dizer o quê? Que essa função aqui que está abaixo ela é maior do que essa função que está aqui em cima, tudo bem? Então você pode ter três possibilidades, né? Você pode ser que vá ser igual a 1, quando os dois eles vão ser iguais, né? Pode ser que vá dar infinito e pode ser que vá dar igual a zero, tá? Para você ter ideia aqui de funções que se aproximam, né, você pode ver um caso que eu acho bem interessante, que é um caso assim. Ó. Você pode ter duas funções, né, que não são exatamente a mesma, né? Sei lá, você pega aqui uma reta, por exemplo. Então, você pode pegar aqui uma reta, aí duas funções que quanto mais você bota mais para ficar em valores maior para o n, né? A outra função ela pode ser uma coisa assim desse tipo, ó. Tudo bem, ó? Então, meio que isso aqui existe, tudo bem? Então quanto mais você caminha para lá, né? O n, mais as duas elas se aproximam, tudo bem? Então assim, no infinito, né? Quando você coloca lá no infinito, a gente pode dizer que elas são iguais, tá? Então aqui basicamente vai ser a mesma coisa. Então, se você fizer isso, né? Você vai para esse caso aqui, né? Para qualquer constante que você coloque aqui, para qualquer valor positivo que você multiplique por n ao cubo, você sempre vai ter que essa fração aqui ela vai te levar lá para o infinito, entendeu? Então aqui seria uma forma de você ver também porque que está falso, tá? Aquele item. Tá claro, pessoal? Assim, quem viu o cálculo, né, bota o limite, né? Bota o limite dessa fração quando n tende ao infinito. Aí quanto é que é o valor? Acho que o pessoal já tem um melhor entendimento. Mas assim, para quem não viu cálculo 1, né, você pode ver através dessa análise, tá? Então vamos voltar lá. Ok, e a última aqui? Como é que vai ser a última? A última é verdadeira ou falsa? Verdadeiro, por quê? A última aqui é verdadeira. Por conta da multiplicação com a constante, como na propriedade diz, você tem que multiplicar a constante e fazer o cálculo para provar que n ao quadrado dividido por 10 é maior, acho que é maior, deixa eu ver, menor do que o n ao quadrado mais do que a outra função. Aí você vai Exatamente. pegar... Exato, é isso aí, mamãe. Exatamente, pra gente entender um pouco melhor aqui, né? Ó. Então, o que é que eu tenho, né? Eu tenho o n ao quadrado mais 2n mais 10. Aí eu tenho que provar que O de n ao quadrado
né? Opa. Ó, de n ao quadrado sobre 10. Tudo bem? Então, lembra que o O ele é o limite superior, né? Ó, então, lembra que você tem que mostrar que se ele é o limite superior, então ele vai ter que ser maior do que essa função. Claro, você vai ter que multiplicar ele por uma constante, tá, gente? Então, aqui, só para ficar claro também, ó, eu vou tirar aqui. É evidente que, né, você concorda comigo, né, lá na definição, né, ambas as funções têm que ser maiores do que zero, tudo bem? Então, você concorda comigo que essa função aqui ela vai ser maior, o zero vai ser menor ou igual do que ela? Eu posso dizer isso, pessoal? Isso a partir de um certo n0, a partir de um certo valor aqui, isso aqui vai ser sempre verdadeiro? Qual seria o valor que isso sempre é verdadeiro? Porque se você colocar um número negativo, talvez não funcione, tudo bem? Talvez dê aqui algum problema, né? Mas o nosso n0 ele tem que ser uma constante positiva, né? Mas enfim, ó, a partir do 1 já funciona. Você concorda comigo? Esse valor aqui sempre vai ser positivo. Esse aqui sempre vai ser positivo também, isso partindo de 1, né? Se você trocar o n por 1, 2, 3, 4, 5, você vai ter sempre que vão ser maiores do que 0. E aqui você tem um mais 10, né? Então, meio que vai ser nem maior ou igual, na verdade, vai ser estritamente, né? Tudo bem? Aí, a outra função, eu tenho que concluir o quê, né? Que esse cara aqui, ó, é menor ou igual do que uma constante vezes o n ao quadrado sobre 10. Então, pronto. O que é que eu vou fazer aqui? Qual é a minha ideia? Eu vou pegar essa função aqui, vou fazer transformações nela, ou seja, eu vou colocar alguns valores, tirar alguns valores, entendeu? Para ter essa conclusão. Ok? Então, aqui, ó, o que é que eu posso fazer? Eu quero uma função que seja maior ainda, tá? E que tenha n ao quadrado lá no meio, tá? Então, vamos tentar deixar tudo n ao quadrado no final, tudo bem? Porque aqui você tem duas parcelas que não tem n ao quadrado, tá? Então, se você multiplicasse o 10 por n ao quadrado, você iria ter um valor maior. Você concorda comigo? Lembra que o n, ó, ele é maior ou igual do que o seu n0, tudo bem? E o seu n0 aqui, no caso, você está pegando sendo 1, tudo bem? Então, quando você multiplica o 10 por n ao quadrado, você vai estar aumentando, tudo bem? O 2 vezes n, você vai multiplicar por n. Para quê? Para você ter um valor maior, e claro, porque n vezes n é n ao quadrado, tudo bem? Então, uma função maior do que essa que está aqui em preto, né, é o n ao quadrado, você vai repetir, mais 2 vezes n ao quadrado, mais 10 vezes n ao quadrado. Você teve uma função maior, ok? Então, quando você tem um monstro mais 2 mais 10, tudo bem? Um monstro mais 2 monstros mais 10 monstros, você vai ficar com 13 monstros, ou seja, 13n ao quadrado, ok? Só que lá não fala que é n ao quadrado, tudo bem? Porque aqui você já pode ver, o 13 é uma constante positiva, professor, então pronto, já está ok. Não está ok, porque lá tinha o 10, tudo bem? Tinha um sobre 10. Então, para você ter o sobre 10, o que é que você tem que fazer aqui? Você tem que dividir por 10, tudo bem? Só que se você dividir por 10, você não vai estar aumentando o valor, você vai estar diminuindo. Então, por isso que eu vou multiplicar por 10 também. Então, eu vou multiplicar por 10 e dividir por 10. Na verdade, eu multipliquei por 1, né? Eu não fiz absolutamente nada. Então, pronto. Quando você fizer essa multiplicação, né? Aí, você embaixo aqui, você vai ficar com quanto? Você vai ficar com o 10 vezes... Esse camarada vai ficar 130, né? Vezes n ao quadrado. E quando você divide por 10, você vai dividir por 10 e você vai ficar com n ao quadrado sobre 2. Então, quem é a tua constante positiva aqui? Vai ser o 130. Tudo bem? Então, aqui vai ser a tua constante positiva, o teu C2.
Então, aqui a parte do n0 já funciona, né? Do n0 igual a 1, ele já funciona, tá? Então todas essas desigualdades aqui que você pegou, né? Elas são verdadeiras, tudo bem? E claro, se essa função aqui, né? Ela é menor ou igual do que essa, que é menor ou igual do que essa, que é menor ou igual do que essa aqui, então isso quer dizer que ela é menor ou igual do que essa aqui, tudo bem? Do que a sua constante vezes o n ao quadrado sobre 10. Então, aqui, você pode falar que essa função, nessa configuração aqui, né? Que essa função, que é n ao quadrado mais mais 2n mais 10, pertence, né? Ou então é igual. Aqui igual no sentido somente lá da escrita, tudo bem? Então essa função pertence ao n ao quadrado sobre 10. Tá claro, pessoal? Tudo certo? Mais alguma dúvida? Aqui no que eu fiz? Posso dar prosseguimento? Então, ó, se eu voltar aqui, ó, de fato vai ser verdadeiro, né? Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero ver as complexidades lá do Insertion Sort, tá? Então mostre que, né, você tem essa função aqui que não é lá do Insertion Sort, mas ela vai meio que aquecer a gente, tudo bem? Para chegar lá na conclusão que o Insertion Sort tá? Depois, claro, eu vou pegar no melhor caso, tudo bem? Lembra que a função do melhor caso qual é? É uma constante vezes n menos b, tudo bem? E também no pior caso, né? Eu vou querer mostrar que ele é θ de n ao quadrado. Então, no melhor caso, você mostra que é θ de n, e no pior caso, você mostra que é θ de n ao quadrado, tudo bem? Então, a função lá do Insertion Sort no pior caso é a vezes n menos b, e a função do pior caso é a vezes n ao quadrado mais b vezes n menos c, tudo bem? Onde a, b e c são constantes positivas. Então, você pode pensar como um número qualquer, tá? 10, 20, mas o fato é que tem que ser positivo, tá? Então, vamos aqui para esse primeiro caso, tudo bem? Então, essa função ela é θ de n ao cubo, tá? Então, vamos lá ver como é que a gente vai fazer aqui. Então, eu vou pegar a função, que eu vou dizer que ela é f de n, para facilitar um pouquinho a minha vida, porque depois vai ser um pouquinho complicado, né? Escrever ela direto, né? Assim. Então, eu tenho que mostrar que ela é θ de n ao cubo, né? Então, o primeiro passo que eu vou fazer aqui, lembrando que se eu mostrar que ela é O de n ao cubo e que ela é ômega de n ao cubo, então eu vou estar mostrando que ela é θ de n ao cubo, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mostrar que ela é O, que o f, né? O de n ao cubo. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar como exercício para você pegar esse n0 aqui, ó, que que seria equivalente para você mostrar que o zero é menor ou igual do que a função, tudo bem? Então, aqui eu vou querer saber de você aqui qual vai ser o n0 que você vai pegar, tá? Mais 20n menos 300, tudo bem? Então, para mostrar o O, aí como a gente já viu esse caso, o que foi que a gente fez lá? A gente pegou, multiplicou todo mundo lá no final, né? Porque eu vou querer ter n ao cubo aqui no caso, né? Então, seria transformar todo mundo para n ao cubo, porque assim eu vou estar aumentando, né? Aí a constante chegou lá no final. Só que aqui a gente tem uma dificuldade, ó. Esse negativo aqui, se eu for multiplicar esse cara aqui por n ao quadrado... Aliás, se eu for multiplicar esse n ao quadrado por n, para ter n ao cubo, eu vou estar aumentando esse cara que é negativo. E como ele é negativo, ele vai estar diminuindo mais a minha função. Eu não quero que ele diminua a minha função, eu quero que ele aumente a minha função, tudo bem?
Então, como é que você faz para você aumentar ainda a sua função nesse caso desses negativos? Ora, você simplesmente corta eles. Você tira essa parcela negativa, tira essa parcela negativa, que você vai ter uma função maior ainda, tudo bem? Então, aqui, ó, eu vou tirar essas parcelas negativas, tudo bem? Então, isso vai ser menor ou igual. Aí eu deixo só o 7n ao cubo. Não vou colocar mais o menos 15. Vou colocar o 20n. Pronto. E não vou colocar o menos 300, tudo bem? Por quê? Porque esse menos 15 e esse menos 300, eles só fazem diminuir, tudo bem? E eu quero aumentar, ok? Então, aqui seguindo aquela mesma ideia agora, né? Como tudo está positivo, eu vou simplesmente multiplicar esse cara aqui por n ao quadrado. Aí eu vou ter n ao cubo, né? Então, eu fico com 7n ao cubo mais 20n ao cubo. Tudo bem? Então, aí eu somo os dois, aí eu vou ficar com 27, né? 27n ao cubo. Pronto, quem é a sua constante é esse 27 aqui. Então, esse camarada aqui vai ser o teu C2. Tudo bem? Então, esse aqui ele vai ser o teu C2. O N0 eu deixei como exercício aqui para você, tudo bem? Você vai pegar daqui, tá? Agora, o ômega. Como é que eu vou mostrar o ômega? Ora, professor, é basicamente a mesma coisa, só que em vez de ser menor ou igual, você vai colocar maior ou igual, né? Então, o F de N é ômega de N ao cubo. Então, você pega ele, né? Eu vou pegar ele aqui de cima, ó. Que é... Ok? Então você tem que ir em cima... Ó, outra coisa, ó, essa constante aqui ela é positiva, tá? É 27. Não vai querer colocar aqui, né? Ah, professor, eu tenho que diminuir, multiplica por menos 1 milhão, porque menos 1 milhão vai dar certo, né? Você vai ver que vai dar certo se você colocar menos 1 milhão. Só que o menos 1 milhão ele não pode ser negativo, né? A tua constante ela não pode ser negativa, ela tem que ser positiva. Ou seja, no final tu vai ter que ter um número... Uma constante que seja positiva. Ou seja, essa função aqui, né, ela tem que ser maior ou igual do que uma constante vezes o n ao cubo. Tudo bem? Então, é isso que eu vou... que a gente vai fazer agora, tá? Então, qual vai ser a ideia aqui, né? A ideia aqui vai ser você diminuir, né? Então, eu vou pegar a minha função e vou diminuir. Lá no outro caso... Como é que eu fazia, né? Para aumentar, eu tirei o que é negativo, né? Ou seja, as minhas parcelas negativas, né? Aí assim eu ia estar aumentando. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que para o positivo, né? Por quê? Porque eu quero diminuir. Então, a parcela que é positiva, aqui no caso, é esse cara aqui, que é o 20n, que ele é positivo, e tem um 7 vezes n ao cubo. Então, não faz sentido eu tirar o 7 vezes n ao cubo, porque eu quero que o n ao cubo ele fique no final. Tudo bem? Então, como eu quero que ele fique no final, não faz sentido tirar ele agora, tá? Aliás, não faz sentido tirar ele, né? Então, pronto, eu só vou tirar o 20n, tá? Então, assim eu vou poder fazer o que eu quero, tá? Então, eu vou ficar com 7n ao cubo menos 15n ao quadrado, menos 300. Ok? Então, você vai perceber aqui o seguinte também, ó, que se eu for inventar, né, de multiplicar esse aqui por n e o menos 300 por n ao cubo, vai dar problema. Por quê? Porque eu vou ter 7 monstros, né, que seria n ao cubo. Aqui eu vou ter menos 15 n ao cubo e menos 300 n ao cubo. É evidente que no final eu vou ficar com menos alguma coisa n ao cubo. Eu não quero isso, tudo bem? Então, nesse momento aqui, eu não vou fazer essa multiplicação desses dois camaradas aqui que são negativos, né? De modo que no final eu vou ter n ao cubo, porque senão eu vou ter problema, tá? Mas eu posso
meio que resumir aqui a minha dificuldade, assim, aqui eu tenho 2 parcelas negativas, seria interessante se eu tivesse uma parcela negativa só, tá? Então, o fato é que esse menos 300 eu posso multiplicar por n ao quadrado, tá? N ao quadrado, não é n ao cubo. Por quê? Porque se eu multiplicar ele por n ao quadrado, eu vou poder somar essas 2 parcelas negativas, né? Para ficar com menos 315 n ao quadrado, tá? Aí depois eu vou e penso como é que eu prossigo, tá? Então pronto, eu vou pegar essa parcela negativa aqui, que é o menos 300, e vou aumentar ela. Tudo bem? Então eu vou aumentar ela, né? Então eu vou ficar com a função menor, ok? Então eu fico com 7 vezes n ao cubo menos 15 n ao cubo, não, n ao quadrado, desculpa, menos 300 n ao quadrado, tudo bem? Então quando você faz a conta, né, fica 7n ao cubo menos 315 n ao quadrado, ok? Então aqui, o que é que eu vou fazer agora, né? Então, partindo desse momento aqui, o que é que eu vou fazer para chegar só no n ao cubo no final, né? Porque aqui você tem 315 e aqui você tem 7 só. Como é que você vai fazer para você ter uma constante positiva no final? Pensa um pouquinho aí, vai. Então aqui, ó, aqui vem a história do n0, tá? Ó. Você concorda comigo o seguinte, ó. Você concorda comigo o seguinte: se você aumentar esse valor aqui, ou seja, se você tirar 315 e botar 400, você vai diminuir, né? Ó, você vai diminuir mais ainda a sua função, porque você vai estar aumentando essa sua parcela negativa. Então, se você tira esse 315 e bota 400 aí, você vai estar diminuindo mais ainda. Se você colocar 500, por exemplo, tirar esse 315 e botar 500... Não, aqui 5.000, não foi? Se você botar 5.000, você não vai estar diminuindo mais ainda? Então, pronto, a ideia é você tirar esse 315 e colocar um valor maior que ele. Tudo bem? E qual é o valor maior que ele que você pode colocar? Que pode ter essa variação de 400, 5.000, 500, 1 milhão, que sempre seja a partir desse valor que é 315. Exatamente o meu n, né? Tá claro? Então aqui, ó, você vai tirar esse 315, tá? Então isso aqui vai ser... Você vai diminuindo mais ainda, né? Ó. Então você vai tirar esse 315, ou seja, vai deixar o 7 vezes n ao cubo, menos, aí em vez de colocar 315, você bota o n. Aí você fica com n ao quadrado. Tá? Aí aqui é que você vai tirar o seu n0, tá? O seu n0 vai vir exatamente desse cara aqui, ó. Esse cara aqui vai ser o seu n0. Tudo bem? Tudo bem? Por quê? Porque aqui você vai querer valores maiores do que ele, ou então iguais a ele, para fazer sentido essa desigualdade aqui, ó. Tudo bem? Porque como você quer diminuir, você tem que pegar um valor igual a 315, ou então maior do que ele. Aí vai fazer total sentido, né? Então, ó, aqui você tem que vai ficar n ao cubo, né? Então, você tem 7... n ao cubo menos n ao cubo, você vai ficar com 6n ao cubo. Ok? Então aqui, ó, você vai ficar com 6 sendo a sua constante C1, né? Tudo bem? Então esse cara aqui vai ser a sua constante C1 e esse cara aqui vai ser a sua constante N0. Tudo bem? Tá claro, pessoal? Simplesmente estou pegando um valor e botando outro... maior do que ele, mas como está na minha parcela negativa, né? Então lá na minha função geral eu vou estar diminuindo. Tá claro, pessoal, isso aqui?
Tá dizendo que é abstrato. Na verdade é mais, assim, é mais desigualdade, né? Só você multiplicar e fazer algumas trocas, né? Parece gambiarra. Na verdade, não é gambiarra, né? Você está utilizando artifícios da matemática, né? Multiplicar, somar. O 315 ele é uma constante, né? Ele é uma constante que pode ser trocado por uma variável, tudo bem? Professor, Diga. é que só ficou confuso porque você utilizou a mesma letra que eu vou utilizando para o n ao quadrado, entendeu? Se fosse n0, acho que eu teria absorvido melhor, mas depois o senhor fez a anotação de n0, aí deu para entender melhor. Eu não entendi muito bem, mas tudo bem. Mas Esse você negócio eu é peguei... importante você ter entendido. É que eu peguei isso de discreto, sabe? O Gleison, ele sempre que era para representar uma outra coisa, ele diferenciava a letra ou um traço. Assim, ó, é porque aqui em cima, né, eu tô pegando pra notação O, né? E aqui embaixo eu tô pegando pra notação ômega, né? Então, você tem que pensar que aqui em cima é uma coisa, né? Aqui é do O, aqui é o N0 pro O. E aqui seria o N0 pro ômega, né? Mas, enfim, basicamente são três constantes lá pro θ, duas pro O e duas lá pro ômega, né? As duas que eu peguei aqui nesse caso em específico foi o 315 e o 6. Ok? O Jorge Mello tá falando assim, ó. Ah, então no gráfico, como é que fica, professor? O que é que o senhor tá fazendo aqui, ó? Aqui, ó, graficamente, o que é que eu tô fazendo? Tô pegando uma função, aí eu pego outra, né? Que tem aqui esse limite, aí pego mais outra que vai... E assim eu vou diminuindo, né, ó? Você concorda comigo? Então, no gráfico aqui, como é que ficaria? Ó? Aqui se você for pensar graficamente agora, né? Raciocinando lá pelos gráficos gráficos que ficam melhor pra gente, né? Ó? Então, pronto. É como se você tivesse aqui, ó, vamos supor que você está com a função f aqui em cima, né? Ó? Nesse caso que eu peguei o ômega, né? Ó? Então aqui tu tem a tua função bonitinha, que é o C1 vezes o G de N, tá? O que foi que eu fiz, né? Ó, eu parti dessa função aqui em azul, aí eu peguei outra menorzinha que ela. Aí depois eu peguei outra menorzinha ainda. Aí eu peguei outra menorzinha ainda. Aí no final das contas eu cheguei até ela, entendeu? Então assim, basicamente eu fui pegando... outras funções, né, que são menores, até chegar lá na função exata que tem aqui embaixo, tudo bem? Claro, a função exata considerando um valor aqui positivo, tá? Pode ser que você chegue a até um outro valor, tá? E aqui, ó, deixa eu voltar aqui, né? Aqui seria o pensamento gráfico, né? Aqui o modo como você faz isso daqui, tudo bem? Você só não pode fazer absurdos matemáticos, né? Tipo assim, você pode, por exemplo aqui, se eu fosse tirar esse 315, que é uma parcela negativa, né? Se ele não tivesse aqui, né? Iria estar errado, né? Tudo bem? Por quê? Porque como eu estou tirando uma parcela negativa, eu estou aumentando. E aqui você está colocando que esse cara aqui é maior do que esse, né? E sendo, se você fizer isso, né? Se você tirar isso, assim você vai estar errando, né? Que basicamente eu usei desigualdade, multiplicação e troquei alguns valores, né? Mas assim, graficamente você entende daquele jeito, né? Você tem uma certa função, vai diminuindo ela até chegar... naquele cara que você quer, tudo bem? Lá naquele limite inferior, né? No caso do ômega, e no limite superior aqui no caso do O, tá? Mas ficou claro, não ficou, pessoal? Tá claro? Não é diminuindo o n, é diminuindo a função inteira, tá, João Emerson? Não é diminuindo o n, não. O n, ele cresce, né? Ele é uma variável que sempre cresce, né? Tudo bem? Você vai diminuindo a função inteira, né?
N igual a não, né? Ah, sim, né? Desculpa, tá? Ou vai diminuindo ou não. É porque assim, quando você quer provar o limite superior, que é o O no caso, você vai lá de baixo e você vai aumentando, né? Então aqui no O a gente está fazendo visualmente, né, uma forma diferente, tá? Ó. Eu expliquei aqui no caso do ômega, tá? Mas no O seria o contrário, né? Ó. O que eu fiz lá no O foi assim, ó. Você tinha que chegar até aqui, né? Ó, C2 vezes o G de N. Aí o F ele tá aqui, né? Ó. Você tem que mostrar isso, né? Então, basicamente eu fui só fazendo, né? Ó, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Aí uma hora você chega aqui nessa função em vermelho, tudo bem? Basicamente essa é a ideia, tá? Ok? Tá claro, então? Então aqui, o exercício é você mostrar o melhor caso e o pior caso lá do Insert um Sort, tá? Então, se você tem A vezes N menos B, você tem que mostrar que isso aqui, né, é θ de N. Tudo bem? Isso aqui pro melhor caso lá do Insert um Sort. Pro pior caso, é A vezes N ao quadrado mais B vezes N menos C. Isso aqui é θ de N ao quadrado. Então, basicamente, esse aqui vai ser o nosso exercício da aula, tá? Eu vou deixar isso como exercício. Eu acredito que lá para ganhar sua frequência, eu coloquei uma coisa parecida com essa que eu fiz anteriormente aí, tá? Mas se você fizer isso aqui também eu aceito, tá? Ó, o A e B e C aqui no caso, você pode tomar como sendo constantes positivas, né? Pode ser qualquer valor, tá? 10, 20 e tal. Aqui eu coloquei o A, né, e o B, né? Mas se você ficar mais à vontade, bota 10 e 15, entendeu? Bota 20 ou então 50. Enfim, 50, então 15, né? Enfim, tu vai escolhe o valor, depois tu só volta de novo a botar A, B e C que vai dar certo, tudo bem? Mas o fato é que são constantes positivas. Tudo bem, gente? Tem mais alguma dúvida? Só para finalizar a aula aqui, só para fechar aqui, a gente já passou do tempo, tá? Algumas observações aqui é a seguinte, ó, você não pode confundir, né? Agora lembrando lá de algoritmos, tá? Você não pode confundir dizendo assim, o pior caso é só a notação O e o melhor caso é só a notação ômega, tudo bem? Então não confunda isso daqui não, tá? Isso aqui não é verdade, tá? Então, por exemplo, né? O Insert um Sort no pior caso, ele é ômega de N ao quadrado, no pior caso, ele é ômega sim, de N ao quadrado sim, isso aqui é verdadeiro. Porque às vezes tem gente que fala que é mentira porque não é O aqui. Deveria ser O, por quê? Porque você está falando do pior caso. Mas não, tudo bem? Você pode falar tanto O, ômega e θ, tá? O Insert um Sort no melhor caso, ele é O de N? É evidente que sim, tudo bem? Isso aqui é verdadeiro sim. De novo, tem gente que pensa que o melhor caso é só para o ômega, é só para a notação ômega, quando na verdade isso não é verdadeiro. Aqui você já percebe que eu já pedi para você mostrar, né, que é θ de O de N e θ de N ao quadrado. Então, se você sabe que é θ, ele vai ser O e ômega ao mesmo tempo pelo teorema, tá? Mas às vezes isso aqui fica confuso, tá? A gente ultrapassou aqui o limite aqui do horário, tá, gente? Mas, enfim, tem alguma dúvida? Alguma dúvida até o momento? Eu prometo que vou começar a aula mais cedo agora, então acho que eu vou esperar o pessoal chegar mais ou menos até uns 10 e 5, vai, 10 ou então 10 e 10 e vou logo começar, porque hoje eu comecei quase 10 e meia, não foi? Ok, pessoal, então, tudo certo? Mais alguma dúvida? Posso finalizar a aula? Tranquilo? Então, pronto. Ok. Então, basicamente, foi do Cormin, tá? Então, fiquem todos com Deus, um forte abraço
E Deus abençoe cada um de vocês. Valeu, pessoal.